O nosso sistema político e econômico foi criado há centenas de anos por uma galera para resolver os sonhos daquela época. Hoje, os nossos governos são um retrato desse sistema ultrapassado. Pessoas desmotivadas, processos enferrujados e sistemas obsoletos não são só um estereótipo, não, são realidades. São duras realidades. 77% dos jovens nas universidades brasileiras estão insatisfeitos com a política. Os outros 23% estão cagando, não sabem nem o que é a política. Agora imagina você empreender num cenário como esse, considerando que 58% dos jovens dessas universidades brasileiras querem empreender. Então, quando você olha para esse cenário, onde os governos passam por tantas dificuldades, tantos desafios, isso faz com que os olhos de empreendedores como eu brilhem. Porque o empreendedor é movido pela dificuldade, ele é movido pelo desafio. Então, quanto maior o desafio, maior a oportunidade. Só que no caso do governo, existem tantas peculiaridades que essa oportunidade vem acompanhada de uma dificuldade também muito grande. Quando você pensa em empreender com o governo, e aí a primeira coisa que você faz é você vai conversar com os grandes gurus e especialistas da área. E aí o cara olha para você assim e faz, rapaz, por que você não faz tipo o que você quer fazer, só que sem envolver o governo? Aí você fala, meu amigo, peraí, se eu quero transformar o governo de dentro para fora, como é que eu vou fazer um modelo de negócio que não envolva o governo? E foi com essa resposta que a gente perdeu várias oportunidades de investimento na nossa empresa. Então, empreender traz muito suor, muita dificuldade, tem gente que tem depressão, tem crise de ansiedade, e a maioria dos jovens que tem esse desejo de empreender, tem esse desejo de empreender movido pela embriaguez das histórias de sucesso, né? Glamour, fama, dinheiro. As pessoas acham que empreendedor é tipo James Bond, né? Quando na verdade a gente está mais para Rambo, assim, né? A gente está jogado na lama, sozinho, levando tiro de tudo quanto é lado, atirando para tudo quanto é lado ao mesmo tempo e tentando sobreviver. No nosso caso, esse desafio era ainda maior, porque a gente tinha, de um lado, pessoas totalmente insatisfeitas com a realidade dos governos, querendo, de fato, fazer tudo por fora, querendo transformar o que estava acontecendo, porque não acreditavam mais no que está ali, e do outro lado, você tem pessoas do governo que não representam a sociedade, quando a missão delas é representar e servir a sociedade. Isso não fala só no Brasil, não. Isso fala no mundo inteiro. Em 2012, a gente foi ao Vale do Silício pela primeira vez. E a gente sentou com os investidores lá e os caras olharam para a cara da gente assim, eu só faltei ser expulso da sala e o cara queria jogar uma cadeira na minha cabeça, assim, sabe? Como você é louco querer fazer uma startup voltada para governo. Em 2013, os caras olhavam assim e falavam, legal, mas não, obrigado. Em 2014, já começamos a ver um certo interesse ali e tal, os caras já começando a se aproximar um pouco mais dessa realidade. Em 2015, de repente, todas as portas estavam abertas. A gente foi recebido pelos maiores fundos de investimento do Vale do Silício, conversas muito produtivas. E aí o que foi que mudou nesses anos? Para pensar, em 2011 começaram as manifestações no mundo todo, Primavera Árabe, em 2013, manifestações no Brasil, ou seja, foram necessárias todos esses movimentos no Brasil inteiro para os grandes gênios do Vale do Silício perceberem uma coisa que aqui a gente já tinha percebido há algum tempo. O que é essa coisa? As pessoas querem e podem, e os governos devem e precisam. Então, primeiro vamos analisar como é que a gente resolve esse problema. Temos aí o impacto da tecnologia nisso tudo. A tecnologia faz com que as pessoas se conectem mais, crie uma comunicação mais fluida e mais transparente. A gente começou a perceber que vinham iniciativas querendo pressionar os governos de fora para dentro, né, ou fazer coisas independentes do governo, e do outro lado, pessoas querendo entrar no governo para transformar de dentro para fora. Então foi nesse contexto de forças externas e internas operando simultaneamente que surgiu o Colab. E o que é o Colab? O Colab é uma rede social para a cidadania, na qual as pessoas podem fiscalizar problemas das cidades, ou seja, publicar buraco nas vias, semáforos quebrados, uma iluminação pública irregular, uma fiação que está solta na calçada, um entulho que está atrapalhando a passagem do pedestre. Podem propor melhorias urbanas, como uma nova faixa de pedestre, uma rampa de acessibilidade, uma nova ciclofaixa.
e podem avaliar serviços e espaços públicos, dando nota mesmo para escolas, para rodoviárias, para ponto de ônibus, no quesito de limpeza, de acessibilidade, de infraestrutura e etc. Isso tudo de forma aberta, ou seja, todo mundo pode ver tudo o que está acontecendo, e de forma transparente também, fazendo com que toda essa comunicação fique disponível para que os governos saibam o que as pessoas querem e as pessoas vejam tudo o que o governo está fazendo. Então, o Colab deu essa quantidade certa de cidadania na mão das pessoas. Então, seja através do site ou através do aplicativo, as pessoas podem fazer essas publicações e fica ali numa rede social onde as outras pessoas podem apoiar, podem comentar, podem acompanhar o que está acontecendo e conseguem participar de fato, conseguem aprender com a visão do outro o que é que está acontecendo na cidade de errado e como é que antes eu achava que aquilo não era errado e que agora eu consigo enxergar. Do lado do governo, a gente oferece uma plataforma de gestão. Essa aqui é o nosso grande iceberg que tem por trás do aplicativo. A gente oferece uma ferramenta para que todas essas publicações que chegam na rede social cheguem na mão dos governos, eles consigam encaminhar para as pessoas responsáveis em cada secretaria, acompanhar todo o fluxo de atendimento e de resolução de cada tipo de problema, isso gerando todos os tipos de estatística, de informação, inteligência, para que os governos se tornem mais eficientes e mais inteligentes, e dando essa visão diferente da cidade. Então a gente já ouviu de muito prefeito falando assim, nossa, nunca vi minha cidade desse jeito. Ele olha esse mapa com os pontos lá, com todas as categorias e o status de cada tipo de publicação e consegue entender o que está acontecendo na cidade de uma maneira que ele nunca conseguiria entender antes. Uma vez que a gente lançou essa plataforma para o governo, a gente deu esse primeiro passo, né, que foi o de, olhando para o ciclo das políticas públicas, a gente tem, você primeiro forma a agenda e formula as políticas, depois você passa pelo processo de tomada de decisão, ou seja, que políticas eu vou implementar, e por fim você vai, implementa as políticas e faz essa avaliação. E aí, por onde a gente começou? A gente começou pelo fim de tudo. A gente permitiu que as pessoas passassem a avaliar a implementação dessas políticas, aqui muito mais voltado para a parte de zeladoria e de prestação dos serviços, mas a gente começou por aqui. E aí a gente começa a ver o que foi que aconteceu, né? Isso, para grande surpresa da gente, em 3 anos, a gente atingiu 100 prefeituras que usam a nossa plataforma, enquanto no começo, lá atrás, quando a gente criou, a gente achava que seria necessário uma massa de pessoas, milhares de pessoas, fazendo centenas de publicações para que os governos se sentissem pressionados e aderissem à plataforma. Hoje a gente vê que isso não acontece. Existem prefeituras que não tem uma grande massa de gente já usando e ela se torna esse incentivador da cidadania e da participação das pessoas na cidade. Então hoje a gente tem 150 mil pessoas que usam essa plataforma, e aí você vê casos como Teresina. No começo, Teresina tinha uma taxa de atendimento de 30% das publicações que eram feitas no Colab. E aí com todo esse trabalho que a gente foi fazendo, na nossa equipe, junto com a equipe da prefeitura, super engajada em fazer o negócio acontecer, em mudar essa realidade do atendimento, hoje a prefeitura de Teresina tem uma taxa de resolução dos problemas na faixa de 70%. Qualquer cidadão de Teresina que hoje publique um problema, em cerca de 2 horas já recebe um primeiro atendimento. No caso de Bauru também, a prefeitura de Bauru é parceira do Colab e dá atendimento a praticamente 100% das publicações que são feitas lá. No caso de Niterói, o nível de precisão é tão grande que o cidadão recebe a mensagem dizendo o dia e a hora que aquele serviço vai ser prestado. Então, assim, às 11 horas da manhã da quinta-feira vai passar o caminhão lá que vai recolher o entulho que está na calçada atrapalhando. Nesse nível de precisão, a comunicação acontece. E aí, com esse modelo de plataforma, só olhando para esse lado de fazer os governos escutarem, né, porque quando você tem um problema de credibilidade, você precisa fazer primeiro com que o governo escute, né, para ganhar credibilidade de volta, comece a agir. A gente foi eleito o melhor aplicativo de cidades do mundo. A gente foi eleito uma das 5 soluções de governo móvel e participação pela ONU, num prêmio que a gente participou em Abu Dhabi. E em Washington a gente foi eleito a startup de maior impacto social e de maior potencial de globalização pelo BID. E aí, uma vez que a gente fez esse primeiro movimento, a gente foi para o próximo passo, que é trazer as pessoas para participarem do processo de tomada de decisão. Então é assim, você começa um nível de participação muito maior. Então você antes tinha ali as pessoas participando, né, fiscalizando e propondo, e aí você já criou esse ciclo de que as pessoas publicam, a prefeitura vai lá e resolve,
tem uma credibilidade, porque para pensar, imagina se você é de uma prefeitura, né, e você chama as pessoas para participar de um processo de tomada de decisão. Só que na tua rua está cheio de buraco, tem um monte de fio pela calçada, está um negócio todo esculhambado. E aí as prefeituras te chamam para co-criar um parque no teu bairro. Fala assim, peraí, pô, não, tá de sacanagem, né? A minha rua aqui toda esculhambada, você não presta nenhum serviço básico, agora quer que eu participe de um processo de cocriação? Não funciona. Você primeiro precisa ganhar a credibilidade das pessoas de volta, para aí sim que elas participem da tomada de decisão. E aí a gente começou isso em Campinas, por exemplo. Campinas, o primeiro passo que a gente deu, a gente fez uma consulta através da nossa plataforma, para que as pessoas escolhessem o ritmo e a banda de um evento cultural na cidade. E aí ganhou o CPM 22, ganhou o rock com CPM 22. Parece pequeno, é uma decisão pequena, mas o que é que isso representa? Antes, essa decisão seria tomada dentro da Secretaria de Cultura. Agora, as pessoas participaram daquela tomada de decisão. E aí, com o sucesso disso, a gente deu um próximo passo, que a gente fez uma consulta onde a prefeitura investiu R$1 milhão em um dos 5 projetos que a população tinha que escolher. Uma sala de cinema, uma sala de artes, uma oficina de corte e costura, um cinema ou campo de futebol society. E as pessoas foram votando, as secretarias se envolveram naquilo, tentaram engajar a população para que o projeto delas fosse o projeto vencedor, e aí ganhou a oficina de corte e costura, e hoje está gerando já resultado para milhares de pessoas na cidade de Campinas. E a gente fez parte disso. A gente participou desse processo de desintermediação, né, trazendo as pessoas para participar diretamente de uma decisão que antes seria tomada somente dentro da prefeitura. Em Santos, a gente deu um passo além agora. A gente está fazendo um orçamento participativo de forma digital na nossa plataforma. Então, as pessoas colocam o bairro e dentro do bairro elas podem escolher vários projetos na área de educação, de saúde, de cultura e esporte, de assistência social e de serviços públicos. E aí está sendo muito emocionante porque não está sendo só através do aplicativo ou na internet. A prefeitura, junto com a gente, está indo nas comunidades, onde tem muitos idosos, onde existem pessoas que não têm acesso à internet, e montam um quiosque para que as pessoas que nunca teriam essa participação possam dar suas opiniões a respeito dos projetos que vão impactar a comunidade delas. Nas escolas também. Essa mesma iniciativa está trazendo os estudantes para participar das tomadas de decisão, trazendo os estudantes para fazer parte do orçamento participativo. Vocês conseguem enxergar o poder de transformação disso? E aí todos esses desafios da gente, até então, foram muito dentro do governo. Foram desafios que a gente precisou provar o quanto seria benéfico para uma prefeitura ter um relacionamento mais aberto, ser mais transparente com a população, como é que ela poderia gerar mais eficiência, economizar recurso público, prestar melhores serviços, ter mais representatividade a partir do momento que ela toma as decisões junto com a participação das pessoas. Ou seja, desafios internos. Mas aí o que é que o futuro aguarda? Né? Quando você olha para o futuro, e aí você, olhando para esse ciclo das políticas públicas, você precisa fazer a formação de agenda e a formulação das políticas, isso não dá para fazer só o Colab junto com o governo, não dá. A relação entre a sociedade e os governos precisa ser muito mais simbiótica aqui. E aí foi por isso que a gente criou recentemente o primeiro programa de transformadores Colab. O que é que a gente fez? A gente chamou 31 jovens de 16 cidades brasileiras, entre 18 e 30 anos, foram mais de 650 inscritos. A gente selecionou esses jovens e trouxe esses jovens para São Paulo. Pessoas como o Mário, por exemplo, que é da periferia de Recife, sempre morou em comunidade e estava tentando descobrir um pouco desse papel dele, de como ele vai trazer de volta os benefícios para a comunidade dele, como é que tudo que ele aprendeu na vida ele vai trazer de volta. Então hoje o Mário já participa de iniciativas que levam cultura, arte e tecnologia para a comunidade, para as periferias de Recife. Né? Temos pessoas como a Tayane, que é de Salvador, que é muito envolvida com empreendedorismo, com a difusão de hortas domiciliares em Salvador, está com um projeto super legal. Então a gente trouxe essas pessoas e no primeiro dia delas em São Paulo, junto com as outras 29 pessoas, a gente deu um olhar sobre a sociedade. A gente levou essas pessoas para conhecer a realidade de periferia, de ocupações no centro da cidade de São Paulo. E aí a gente foi enfrentar uma realidade, por exemplo, a gente foi no Grajaú, que é um lugar que dentro de São Paulo você precisa pegar uma balsa para chegar lá. E aí como é que essas pessoas vivem? E aí de repente a gente estava sentado com essas pessoas da periferia que tinham tudo para dar errado na vida e estavam conseguindo executar coisas, estavam conseguindo fazer as coisas acontecerem.
De repente a gente se viu lá, sentado nessa roda, com essas pessoas da periferia dando aula pra gente, dando um banho de conhecimento, um banho de atitude. Né? Tipo, no final do primeiro dia, estava todo mundo assim, já completamente destruído, transformado, sabe? Tipo, tudo que você acredita já tinha vindo abaixo. No segundo dia, a gente levou essas pessoas para dentro do governo. Levou elas para dentro da prefeitura de Campinas, levou elas para dentro da prefeitura de São Paulo. Fez com que essas pessoas conhecessem as realidades de quem está dentro do governo tentando fazer acontecer e que também sofre preconceito. Porque aqui no Brasil, dentro do governo é tudo ladrão. E aí no terceiro dia, essas pessoas se sentaram juntas e co-criaram parte das soluções que vão mudar o mundo e que vão continuar transformando o nosso futuro. Porque o que a gente vive hoje é o presente de um futuro que um dia foi improvável. Então é preciso a gente continuar acreditando. É preciso a gente continuar se negando a acreditar apenas nos futuros prováveis. Isso é muito um papel do empreendedor. Então, se você for parar para pensar, quem está vivendo no país hoje somos nós, são vocês. Vocês precisam parar de acreditar apenas nos futuros prováveis e continuar buscando esses futuros prováveis. E aí eu pergunto, qual é o futuro provável que você vai se negar a acreditar? Qual é o futuro provável que você não vai buscar? Qual é o futuro improvável que você vai ajudar a construir? Muito obrigado.